Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Esse é o Verdade e Vida, edição de sexta-feira. Hoje, como temos feito sempre, ultimamente, conversamos um pouquinho sobre a Sagrada Escritura, conversamos um pouquinho sobre essa palavra da salvação, conversamos um pouquinho sobre a liturgia da igreja, sobre o nosso ser discípulo e ser discípula de Jesus. A igreja, nesse domingo, a igreja promove a liturgia do 14º domingo do tempo comum. Então nós vamos falar um pouquinho sobre os textos bíblicos desse 14º domingo. O tema desse fim de semana é o tema do discipulado, mas é o discipulado a partir dos pequeninos. Jesus bendiz a Deus, porque os pequeninos acolhem a mensagem do reino. Os pequeninos compreendem e acolhem a mensagem do reino. Os pequeninos, sim, mostram sede e fome da palavra de Deus, da presença de Deus. E Jesus bendiz ao Senhor por tudo isso. Então nós vamos conversar sobre isso, sobre esses textos e ver o que isso significa para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Sejam bem-vindos, então, ao Verdade e Vida, sexta-feira, 3 de julho de 2020. Cantada povo, canta louvor de Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor do Senhor. Somos a nação santa e o povo eleito, um sacerdócio real. Deus nos chamou das trevas à sua luz imortal. Cantai, povo. Nós precisamos lembrar que o louvor a Deus, o verdadeiro louvor a Deus, parte daqueles que acolhem e vivem a sua palavra. Como dizia Jesus, como ele disse tantas vezes, não basta dizer Senhor, Senhor. Não são as palavras. É o testemunho de vida que conta. É o testemunho de vida que demonstra se realmente louvamos a Deus, se realmente acolhemos a sua palavra, se realmente confiamos na sua palavra. O verdadeiro louvor, então, parte dos pequeninos, daqueles que acolhem e põem em prática a mensagem do Evangelho, daqueles que acolhem e põem em prática a mensagem do Senhor. Nós vamos ouvir o texto bíblico daqui a pouco, mas guarde isso com carinho. Quando falamos em pequenino, não estamos considerando se a pessoa é pobre ou rica, se a pessoa tem muito estudo ou pouco estudo. A questão não é essa. O que está em jogo, necessariamente, não é a pobreza, a riqueza de uma pessoa, não é o grau de conhecimento, de escolaridade. O que está em jogo, necessariamente, não é se a pessoa é religiosa ou não, se pratica uma religião ou não. O que está em jogo é se ela acolhe a mensagem do reino e se ela pratica aquilo que a mensagem propõe. O que está em jogo é se a pessoa acredita nessa palavra. O que está em jogo é se a pessoa acredita nessa palavra, que não é apenas um discurso, mas é o próprio Cristo. Ele é a palavra viva, Ele é a palavra que se fez carne. O que está em jogo é se a pessoa acolhe essa palavra,
esse Verbo, esse Cristo. Se realmente confia nele, na sua mensagem, na sua proposta, e se põe em prática. O pequenino, volto a repetir, é o que escuta e põe em prática. É o que se deixa conduzir pela graça e pelo Espírito. É o que se deixa guiar pela mensagem do reino. Ele deseja o reino e busca o reino no seu dia a dia. Vamos para um intervalo e vamos pedir a graça então de acolher essa mensagem que nos chega através do Evangelho. Canta, meu povo, canta o louvor de Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor do Senhor. Somos a nação santa e o povo eleito, um sacerdócio real. Deus nos chamou das trevas à sua luz imortal. Canta, meu povo, canta o louvor de Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor do Senhor. Nós somos transportados da morte à vida, pelo amor do Senhor. Vamos amar até nossos inimigos, é a lei do cristão. Canta, meu povo, canta o louvor de Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor do Senhor. Senhor Jesus, já não sou mais eu que vivo, tu vives em mim. O meu desejo é um dia ver tua face, na glória sem fim. Canta, meu povo, canta o louvor de Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor do Senhor. Muito bem, você vai ouvir agora um trecho do Evangelho de Mateus, do capítulo 11. Nesse trecho, Jesus louva ao Senhor, porque toda a sabedoria foi revelada aos pequeninos. Vamos ouvir o texto e retornamos em seguida. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos? Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 27.
Você ouviu o que disse Jesus: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e as revelastes aos pequeninos. É verdade, caríssimo. Ao longo do tempo, Deus se revelou. E se revelou ao seu povo. Se revelou a Abraão, a Moisés, aos profetas. Foi se revelando, foi se dando a conhecer. E Deus se revelou não aos poderosos, não aos que governam, não aos que detêm o poder político e econômico. Deus não se revelou aos religiosos, aos sacerdotes daquele tempo. Deus não se revelou aos que detêm o poder político, econômico ou religioso. Deus não se revelou aos poderosos. Ele se revelou ao seu povo, à sua gente, aos mais pobres, aos oprimidos. Ele se revelou àqueles que sofrem e àqueles que, no seu sofrimento, clamam, gritam por paz, gritam por justiça, gritam por vida. Você se lembra quando Deus se revelou a Moisés na sarça ardente? Ele disse a Moisés: Eu ouvi o clamor do meu povo e desci para libertá-lo. Vai, Moisés, vai até o faraó e diga ao faraó que liberte o meu povo. Deus se revela porque é do seu agrado. Deus deseja se comunicar com seu povo. Deus deseja se comunicar com sua gente. Deus deseja se comunicar com seus filhos. Mas se revelou de modo muito especial ao povo pobre e oprimido que estava no Egito. Se revelou de um modo muito especial aos simples, aos pequenos, aqueles que não têm poder, aqueles que não têm como se defender, aqueles que não têm como sobreviver. Se revelou aos pobres, aos pequenos, aqueles que clamam por justiça, por paz, por vida. Deus não se revelou aos soberbos, aos orgulhosos, aos mentirosos, aos corruptos. Ele se revelou aos que clamam por justiça, aos que pedem por justiça. Ele se revelou aos oprimidos, aos pequenos. E ele se revelou de uma maneira muito especial através do seu filho Jesus. Através de Jesus de Nazaré. Se revelou de uma forma muito especial através de Jesus de Nazaré. Ali revelou todo o seu amor, toda a sua misericórdia, toda a sua compaixão. Ali ele se revelou no cuidado com os enfermos, no acolhimento aos pecadores, no perdão aos pecadores. Ali ele se revelou, devolvendo vida e esperança àquelas ovelhas cansadas e abatidas. Ali ele se revelou, devolvendo vida e esperança ao seu povo abandonado, adoecido. Ali ele se revelou, no amor, na compaixão de Jesus, no acolhimento de Jesus. Ali ele se revelou. Por isso Jesus pode dizer também: tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E é aquele a quem o Filho o quiser revelar.
Acolher o Cristo e acolher a mensagem do Cristo é acolher o próprio Pai. Quem me viu, viu o Pai, Felipe. Lembra disso? Acolher o Cristo e a sua mensagem é acolher o próprio Pai. No Filho, o Pai se revelou a nós. O Pai veio até nós. Bendito seja Deus, que se revelou a nós por meio do seu Filho, o Cristo Jesus. Jesus, estas palavras pronunciou. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque dos sábios e doutores ocultou e aos pequenos e humildes revelou. Espera no Senhor e faze o bem, assim permanecerás na terra e terás segurança. Jesus, estas palavras pronunciou. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque dos sábios e doutores ocultou e aos pequenos e humildes revelou. Põe no Senhor tuas delícias e Ele te dará o que o teu coração pede. Jesus, estas palavras pronunciou. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque dos sábios e doutores ocultou e aos pequenos e humildes revelou. Entrega ao Senhor o teu futuro, espera nele que ele vai agir. Jesus, estas palavras pronunciou. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque dos sábios e doutores ocultou e aos pequenos e humildes revelou. Foge do mal e faze o bem para viveres para sempre. Jesus, estas palavras pronunciou. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
voltamos. Você vai ouvir agora a sequência do Evangelho dos pequeninos. Repara naquilo que o Cristo continua a dizer. Os pequeninos encontram em Jesus o abrigo, o acolhimento. Os pequeninos encontram em Jesus a resposta aos seus anseios, a resposta às suas angústias. Os pequeninos encontram no Cristo, na mensagem do Cristo, aquela palavra que liberta e que traz vida. Ouçamos com carinho. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Você ouviu o que disse o Cristo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados. Dias atrás, nós já falávamos sobre isso. Jesus que olhava para a multidão e percebia a multidão cansada e abatida. Parecia um rebanho de ovelhas, ovelhas cansadas e perdidas, sem pastor. Nesse momento, o próprio Jesus se apresenta como o pastor. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e abatidos. Vinde a mim. A palavra de Jesus é palavra que dá vida, é palavra que liberta, é palavra que devolve a esperança. Mas não é uma palavra simplesmente. Não é só um discurso. Lembra disso, caríssimo. Não é apenas um discurso. Lembra disso. Nós estamos falando aqui de uma prática, de um testemunho de vida. A vida de Jesus é um caminho que nos salva, que nos liberta. Imitar o Cristo, acolher a mensagem e pôr em prática aquilo que ele diz, é esse caminho que traz vida e salvação. É esse caminho que devolve a todos a coragem, o ânimo, a esperança. Por isso ele continua dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Aprender dele, do exemplo dele, das palavras dele. Aprender dele, aprender dos seus gestos de compaixão, aprender dos seus gestos de acolhimento, de misericórdia, é aprender dele, da vida dele. Aprender dele que é manso e humilde. Aprender dele. Aprender dele. E esse caminho é o caminho que traz descanso. É o caminho que sacia a nossa fome e a nossa sede. É o caminho que traz descanso ao nosso coração. E ele continua dizendo: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Buscar esse Jesus não é simplesmente buscar um conforto espiritual. Não é simplesmente buscar uma consolação, um alívio para as suas angústias, um alívio para o seu sofrimento. Buscar esse Jesus
é aprender dele, aprender do seu exemplo e colocar em prática. Colocar no seu dia a dia, empregar no seu dia a dia aqueles sentimentos, aqueles gestos, aquelas atitudes que o próprio Jesus viveu. Aprender dele, tomar o exemplo dele de vida como ponto de partida para a nossa busca, para a nossa luta, para o nosso caminhar de cada dia. É isso o que ele nos pede. É o seguimento. O seguimento dos que acolhem a sua palavra, dos que confiam na sua palavra. Novamente, lembre-se disso. Ele não se revelou aos poderosos, aos orgulhosos, aos ambiciosos. Ele se revelou aos pequenos, aos que sofrem, e convida esses pequenos a seguirem junto com ele em busca do reino. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Vinde buscar o descanso e a paz, e se estáis abatidos, vinde à fonte e eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve, o meu fardo é leve. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Voltamos, esse é o último bloco. Você vai ouvir agora
o texto de Zacarias. O profeta Zacarias fala daquele que vem para salvar. Fala do Messias. Ele que chega montado num jumentinho. Ele que chega de forma simples e humilde. Ele que vai enfrentar os poderes desse mundo. Ele que vai enfrentar o poder. Ele que vai pôr fim a toda violência, a toda opressão. Ele que vem anunciando a paz. Ele que vem trazendo a paz. Vamos ouvir o texto. Assim diz o Senhor: exulta, cidade de Sião, rejubila, cidade de Jerusalém. Eis que vem teu rei ao teu encontro. Ele é justo, ele salva, é humilde e vem montado num jumento, um potro, cria da jumenta. Ele eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Ele quebrará o arco de guerreiro, anunciará a paz às nações. Seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até os confins da terra. Livro do profeta Zacarias, capítulo 9. Você ouviu o que disse o profeta Zacarias? Jerusalém, alegra-te. O teu rei vem ao teu encontro. Ele é justo, ele salva, ele é humilde. Vem montado num jumentinho, na cria da jumenta. Ele chega assim, como um rei. Mas ele é diferente de todos os reis desse mundo. Ele é diferente de todos os reis conhecidos. Ele não vem com poder. Ele não vem para matar, para destruir. Ele não vem para explorar o seu povo, explorar as ovelhas. Ele não vem. Ele não é um mau pastor. Ele vem como bom pastor. Ele vem para trazer vida às suas ovelhas, ao seu rebanho. Diz o profeta Zacarias, ele vai eliminar o poder opressor. Vai eliminar o exército de Israel. Ele vai pôr fim a esse poder que mata e oprime. Ele vai pôr fim a esses que governam em nome dos seus próprios interesses, em nome de suas próprias ambições. Ele vai quebrar o arco do guerreiro. Ele vai pôr fim a toda violência. Ele vai trazer a tão sonhada paz, a tão sonhada justiça. E o seu domínio, a sua mensagem, a sua proposta se estenderá de mar a mar, chegará aos confins da terra. O profeta Isaías falava de um Messias. Para as comunidades, Jesus de Nazaré veio cumprir as palavras do profeta. Para as comunidades, Jesus veio realizar aquilo que o profeta havia dito. Jesus veio e enfrentou os poderes desse mundo. Enfrentou os poderes que oprimem e matam, o poder político, religioso, econômico, o poder militar. Enfrentou esses poderes e trouxe uma outra proposta de vida. Como ele disse a Herodes, o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo.
Como ele disse aos discípulos: vocês sabem como funciona esse mundo. Nesse mundo, os poderosos mandam e obedecem. Mas a proposta de Jesus é outra. Então ele disse aos discípulos: entre vocês, seja diferente. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser ser o maior, seja o menor, aquele que serve. A proposta de Jesus não é uma proposta de opressão, de violência, de poder, de domínio, de conquista. A proposta de Jesus é a proposta do serviço, da compaixão, da misericórdia, pelos pobres, pelos pequenos, pelos oprimidos. Para terminar, eu preciso lembrar o texto de São Mateus, o texto que abre o Sermão da Montanha. Felizes são aqueles que acolhem o reino. Felizes são aqueles que têm sede e fome de justiça. Felizes são aqueles que vivem a misericórdia e espalham a misericórdia. Felizes. Merecem o nome de filhos de Deus e têm o rosto de filhos de Deus. Agora, como é triste a vida daqueles que matam, oprimem, roubam. Como é triste a vida daqueles que só conhecem a linguagem da violência, a linguagem do ódio, a linguagem da opressão. Como é triste. Portanto, caríssimo, seja um pequenino. Acolhe a mensagem do reino. Pratica a mensagem do reino. Seja um pequenino, um bem-aventurado. Seja aquele que busca a justiça e a paz que só o reino oferece. Bem-aventurados são os pobres, bem-aventurado é quem chorou. Bem-aventurado é quem constrói e faz permanecer a paz do amanhecer. Bem-aventurados o pobre, porque um dia ainda reinará. Quem chora, porque um dia se consolará. Quem vive pela paz, porque ela vai chegar. Bem-aventurados para sempre. Bem-aventurado é quem procura o reino da justiça e do amor. Quem conhece a força do perdão e sabe conservar sem mancha o coração. Bem-aventurados o justo, porque um dia ainda governará. O homem que perdoa, porque vencerá. O puro, por ser filho mais ligado ao Pai. Bem-aventurados para sempre. Bem-aventurado é quem padece por causa da justiça e do perdão. Bem-aventurado quem sofreu por causa do seu Deus, por causa dos irmãos. Bem-aventurados, feliz é todo aquele que se faz irmão, que faz da sua vida uma libertação, que tomba enfim ferido sem compactuar. Bem-aventurados para sempre. Programa Verdade e Vida, uma produção da Rádio Magnífica FM. Ajudando aqui na gravação e na edição, o amigo Mazola. Ajudando, gerenciando o canal do YouTube, o caríssimo Lucas Pessinin. Tudo o que você ouviu, o texto,
A seleção das canções foram por minha conta. Mais uma vez, um grande abraço, obrigado pelo carinho, pela amizade e pela audiência. Que Deus abençoe e até a próxima. Bem-aventurados para sempre. Bem-aventurados para sempre.